Eu estava pronto para sentar e gravar o vídeo aqui de hoje, mas na hora que eu ia começar, eu vi nos Trend Topics escrito o YouTube e fui ver o que era e descobri que o Monark tentou criar um novo canal no YouTube para poder agora, sabe, desenvolver sua carreira separada do Flow, e o YouTube proibiu que ele fizesse isso. Eu quero ler a resposta do YouTube aqui, falar um pouco sobre esse assunto, sobre esse tópico, que a gente já abordou esse tópico em outras circunstâncias, então acho que eu vou repetir algumas coisas que eu já disse anos atrás, inclusive, mas antes disso, quero deixar duas perguntas para vocês. A primeira delas é o seguinte: você acredita em penas perpétuas, condenações perpétuas, ou seja, prisão perpétua para algum tipo de crime específico, ou, mais do que isso, uma condenação moral perpétua de certas pessoas? Vamos supor que você tem um assassino que foi preso, passou lá 20 anos na cadeia, é liberado, e aí, como é a relação com essa pessoa? Alguém que matou outra pessoa, por exemplo. Como lidar com esse tipo de situação? Condenações perpétuas, ou, por exemplo, um outro caso, vamos supor que você tenha lá um colaboracionista do nazismo, uma pessoa que integrou altas hierarquias no regime nazista e depois acaba o regime, acaba a guerra. Como lidar com essa pessoa que integrou um partido que levou a um crime bárbaro contra a humanidade? Como lidar com isso? Então, primeira pergunta: você acredita em condenações perpétuas? Por quê? E a segunda pergunta tem a ver com outra questão que vai estar relacionada a isso, obviamente, que é se você acha correto que o YouTube agora proíba que o Monark crie um novo canal. O que você acha aí? E depois eu vou ler agora para vocês o tweet do Monark falando sobre o caso, reclamando do que aconteceu, né? Então vamos lá, vamos lá. Ele publicou agora há pouco, tem menos de uma hora que ele publicou isso aqui, e ele diz o seguinte: gente, é o seguinte, recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais, fui suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube por causa dos meus comentários, que foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. E eu sofri as consequências, eu perdi o Flow, eu saí da empresa, eu saí do meu programa, eu pedi desculpas várias vezes, mas não acabam as retaliações. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. E eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo, entendeu? Eu errei. Mas as consequências, elas estão muito fora de proporção, gente. Estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. É isso que é justo? É isso que vocês acham justo? Estou sofrendo perseguição política do YouTube Brasil. Eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida. Pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu. E daí tem a resposta do YouTube, que eu vou ler inteira aqui, porque eu acho que é interessante, tem alguns pontos que a gente pode também pensar sobre isso. Diz aqui o YouTube para o Monark: olá, Monark. Responsabilidade é a prioridade máxima para o YouTube, e é muito importante que os criadores de conteúdo usem sua influência com responsabilidade dentro e fora de nossa plataforma. Dessa forma, preocupa-nos as recentes declarações relacionadas ao nazismo em um dos seus canais, que podem causar danos significativos à comunidade e que, além disso, violam nossas políticas de responsabilidades do criador de conteúdo, que fazem parte de nossas políticas de monetização de canais do YouTube. Essas regras detalham os motivos pelos quais não permitimos comportamentos que tenham impactos negativos em nossa comunidade. Isso significa que um criador de conteúdo deve ser respeitoso com sua audiência e terceiros, tanto dentro como fora de nossa plataforma. Assim, concluímos pela suspensão da monetização do seu canal Monark. A partir do momento em que essa medida for aplicada, você não terá mais acesso às ferramentas e funcionalidades de monetização, o que inclui o suporte online a criadores de conteúdo. Enquanto a suspensão permanecer, você não poderá criar um novo canal ou se utilizar de um canal de terceiros para burlar as restrições do programa de parceiros do YouTube, o que seria uma violação de nossos termos de uso e poderia resultar na remoção permanente de seu canal da plataforma. Então, eles fazem uma resposta aqui para o Monark e certamente ele não estaria um pouco feliz com isso, eu também não estaria. Mas, de qualquer maneira, vamos aqui analisar primeiro o que diz o Monark e depois o que diz o YouTube e pensar algumas coisas sobre esse assunto, né? Então, primeiro ele diz o seguinte aqui, que ele está sofrendo uma perseguição política do YouTube, que pessoas poderosas querem destruí-lo. Aí é complicado extrapolar para esse limite, né?
pensar que existe algum tipo de perseguição, sabe, de agentes poderosos querendo destruir o Monark. Eu acho que não é isso, eu acho que o YouTube só está respondendo a uma demanda de revolta popular, como a gente falou aqui já nos últimos dias, né? Muita gente indignada, é algo fresco ainda, tem 10 dias que aconteceu isso, então há uma pressão certamente sobre o YouTube para tentar penalizar, pelo menos provisoriamente, o Monark em relação a essa questão. Então, eles estão aplicando aqui os princípios, né, os termos deles, as políticas da empresa para esse tipo de violação, ou aquilo que eles julgam uma violação de conteúdo. Daí ele vai para a liberdade de expressão, morreu, e aí é outra questão que eu não vou abordar, porque a gente falou muito sobre isso aqui já, então não vou entrar nessa questão, e vamos para a resposta do YouTube, né? Porque o YouTube diz o seguinte: nós nos preocupamos com a comunidade, com o impacto que o conteúdo gerado dentro do YouTube tem sobre a população, tem sobre as pessoas. E isso não é bem verdade, como a gente sabe. Não é verdade que o YouTube se preocupa com isso, e a gente teve aqui inúmeras críticas nesse sentido, a gente falou muito sobre isso ao longo dos últimos anos, o modo como o YouTube foi usado por influenciadores para manipular o debate público, para prejudicar as pessoas, para levar inclusive à morte na pandemia, né? Canais negacionistas da ciência, antivacina, que estão aí funcionando. Então, não é verdade que o YouTube atua de maneira, sabe, pelo menos eficaz para combater mentiras, para combater falsidades, para combater discursos de ódio, para combater materiais que prejudicam a comunidade. Não é verdade isso. Eles tentaram aplicar certas medidas ao longo dos últimos anos, disseram que aplicariam, mas na prática a gente pode supor que há inúmeros obstáculos também para isso, né? Porque a gente pensa aqui que é um conteúdo gerado pelo usuário, então assim, são milhões e milhões e milhões de horas que são publicadas no YouTube todos os dias, então se for pensar, é humanamente impossível que eles possam verificar manualmente cada um desses conteúdos para saber se estão violando políticas do YouTube ou não. Mas a gente sabe, né? A gente sabe, eu acompanho inclusive canais negacionistas, canais que propagam falsidades, que propagam conteúdo anti-vacina, que propagam conteúdos conspiratórios aí no YouTube, estão aí não apenas operando, não apenas publicando livremente seus conteúdos, como também monetizando seus vídeos e ganhando muito dinheiro com isso. Então, não me parece de fato que haja qualquer preocupação real, sabe, ativa do YouTube para isso. Não me parece, e isso será um problema nessa eleição de novo no Brasil, isso continuará impactando negativamente na política global, isso continuará afetando a vida das pessoas, então me parece um tremendo problema o modo como as redes sociais, tanto o YouTube quanto outras plataformas, lidam com a questão da informação e o modo como elas prejudicam a sociedade. Não me parece que haja nenhum tipo de medidas eficazes no Facebook, aqui, no Twitter ou em outros locais. Não me parece. Então, nesse sentido, pensando no modo como o YouTube procede, né, eu diria que essa proibição em relação ao Monark é injusta, comparando com outros influenciadores que estão operando normalmente, ganhando dinheiro, enriquecendo com o YouTube, falando mentiras. Eu vejo como desproporcional em relação a como eles operam. Primeira coisa, é desproporcional em relação ao modo como o YouTube procede normalmente. Como eu falei, a questão ainda é muito recente, então assim, ainda há um furor público, ainda há uma pressão popular, ainda há, sabe, uma indignação coletiva que pode ter impactado nessa decisão do YouTube. Não imagino que seja permanente isso, que vai durar para sempre, talvez dure aí alguns meses. Não sei quanto tempo eles vão manter essa suspensão. Talvez esperem baixar um pouco a poeira para poder, sabe, permitir de novo que o Monark publique, mas como eu falei, me soa desproporcional. Por outro lado, a gente tem que pensar também, né, já falei anteriormente sobre esse assunto, que o YouTube é uma empresa privada, né? É uma empresa que pertence ao Google, mas é uma empresa privada. Então, assim, pensando nisso, não havendo regulamentações sobre como as redes sociais devem operar, eles têm todo o direito de não querer algum influenciador específico que pareça estar violando as suas regras. Se eles quiserem, por exemplo, amanhã, mudar as políticas da plataforma, né, e dizer o seguinte: a gente só vai publicar agora vídeo de gatinho no YouTube, a gente só vai publicar vídeo de banheiro de Nutella aqui no YouTube, eles têm esse direito, eles podem mudar as políticas deles e dizer o seguinte: a gente não quer conteúdo político aqui no YouTube, eles podem mudar essas regras. E aí cabe a nós, que fazemos conteúdos que são indesejáveis na plataforma, chorar, reclamar, resmungar, sabe, se indignar, mas eles têm esse poder. Inclusive houve um esforço, alguns anos atrás, na Alemanha, de youtubers que resolveram criar um sindicato para poder se movimentar contra o YouTube, para que o YouTube mostrasse transparência nas decisões deles. Porque houve uma época aí, e vocês se recordam disso talvez, houve uma época na qual eles estavam desmonetizando muito os vídeos. Então assim, a gente publicava um vídeo aqui no YouTube e rapidamente o vídeo ficava desmonetizado porque teria violado alguma
política da plataforma. E a gente não sabia como proceder. A gente botava um vídeo aqui e qualquer palavra que a gente falasse, se falasse nazismo, por exemplo, era uma palavra que podia desmonetizar o vídeo. Se você falasse um palavrão, podia desmonetizar o vídeo. Se você mostrasse alguma coisa que fosse indesejável, podia desmonetizar o vídeo. E a gente não sabia como proceder. E daí houve esse esforço, né, essa reunião de youtubers para tentar fazer uma pressão sobre o Google para que eles fossem transparentes. Qual política exatamente eu estou violando? Qual infração eu fiz? Tanto que agora, por exemplo, quando você vai subir o conteúdo no YouTube, você mesmo se autoavalia. Então assim, eu subo um vídeo aqui e eu falo para eles, olha, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu falo sobre sexualidade, nesse vídeo eu falo sobre guerras, nesse vídeo eu falo sobre, sei lá, alguma questão polêmica. E aí eu aviso o YouTube. Talvez não seja uma boa ideia monetizar esse vídeo. Só que daí você sabe qual é o critério. Então assim, eu sei o que eu posso falar, até onde eu posso ir, qual tema eu posso abordar, até onde eu posso avançar em certas questões, como a guerra, por exemplo, como o nazismo, de modo a não violar as políticas do YouTube. Até que ponto eu posso criticar alguma figura pública de modo a não me prejudicar. Então a gente sabe os limites. Hoje, né, um pouquinho mais do que a gente sabia anteriormente. Mas mesmo assim, muita gente reclama disso. Uma pessoa, por exemplo, que sempre comenta uma perseguição que ele diz sofrer no YouTube, né, e certamente bastante injusta, é o cartunista Maurício Ricardo. Maurício Ricardo, ele tem um canal de charges e os vídeos dele são sempre desmonetizados por causa de questões que o YouTube diz serem infrações das políticas. Então, sim, ele é alguém que produz um conteúdo que é satírico, que é humorístico, que faz críticas sociais e políticas, e essas charges dele são desmonetizadas porque violariam alguma política do YouTube que ele não sabe definir qual é. Então, não dá para dizer que, de fato, o YouTube seja muito justo no modo como ele pune ou como ele aplica as suas políticas. O ideal seria ter um critério claro, um critério universal, e a gente soubesse como proceder. Como eu falei, vou repetir aqui, me parece injusto isso com o Monark, dado o modo como eles procedem com outros youtubers que produzem conteúdos que são muito mais perigosos, ou desinformativos, ou falsos do que aquilo que o Monark fazia. E daí o segundo ponto, só para fechar aqui o vídeo e responder a primeira pergunta, é se você concorda com a punição perpétua. Então assim, se certas figuras que falaram uma coisa complicada, disseram uma coisa absurda, disseram alguma coisa racista, homofóbica, alguma coisa no passado, se para sempre elas serão condenadas por aquilo, né? Porque a internet tem uma memória perpétua. Aquilo que você fez hoje será lembrado daqui, sei lá, 20 anos, 30 anos, enquanto existe internet. Se por acaso houver um colapso, um apagão digital, daí vai sumir. Mas coisas que aconteceram com a gente serão lembradas durante muito tempo. E isso vale para tweets, por exemplo. Tweets que você publicou, sei lá, 5 anos atrás, você disse uma coisa absurda lá 5 anos atrás, isso vai voltar em algum momento e vai te alfinetar. Então, a pergunta que fica é, como estabelecer um limite, uma validade para coisas absurdas? Isso quer dizer que as pessoas não podem mudar suas ideias, não podem mudar seus comportamentos, não podem se transformar, não podem, sabe, rever os seus conceitos e ativamente mudar o modo como procedia? Até que ponto certas pessoas serão demonizadas por coisas que disseram no passado? Como eu falei, o caso do Monark recente, não vou nem incluir nessa questão aqui. São 10 dias. Pode ser que ele venha mudar de posição, pode ser que ele venha a rever o que aconteceu, pode ser que ele venha reparar a reputação dele, ou seja, pode ser que muita coisa aconteça, mas eu me pergunto sobre essa memória eterna da internet. O modo como você sempre será lembrado por certas coisas que você disse no passado. E aí entra um outro ponto que tem a ver com a reabilitação das pessoas, né? Então, assim, se você supõe que alguém cometeu um crime, por exemplo, foi preso, foi punido, pagou sua dívida com a sociedade e foi liberado, se essa pessoa pode se reinserir na sociedade, se ela pode voltar a atuar como cidadão ativo na sociedade, porque certas repreensões morais acabam sendo eternas. A pessoa fica para sempre estigmatizada como alguma coisa que ela comentou em algum momento. E aí cabe também reavaliar o modo como a gente procede nas redes sociais, né? O modo como a gente cola um estigma em alguém e isso fica para sempre. Daí você pode até mencionar, né? Ah, mas você fez isso com o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando o Bolsonaro se elegeu, você pôs um monte de vídeo antigo dele no qual ele falava coisas absurdas. Só que daí tem a questão da reabilitação, do modo como a pessoa procede depois, né? Se a pessoa disse uma coisa absurda e começa a mudar a sua posição, você pode olhar o histórico da pessoa e dizer, de fato ela mudou, de fato ela se transformou, de fato ela não defende mais aquilo que ela defendia antes. Só que no caso do Bolsonaro não era isso. No caso do Bolsonaro ele dizia coisas absurdas. Anos 90, anos 2000, 2010, até a eleição. Então é alguém que sempre diz coisas horrendas e continua dizendo coisas horrendas. Então não foi alguém que mudou ao longo da história, mas foi alguém que piorou ao longo da história. Alguém que foi piorando ao longo de sua carreira política. Se o Monark vai aprender alguma coisa com essa história, eu não sei dizer. Realmente não sei dizer, não estou na pele dele ali, não sei o que se passa na cabeça dele. Mas cabe aguardar e ver como as coisas vão se transformando. Para onde isso vai levar. Então, quero saber de vocês aqui o que vocês pensam sobre essa história, da proibição de um Monark criar um novo canal, feito pelo YouTube. O que você acha disso? Você acha correto isso? Acha apropriado isso? Acha que foi uma boa decisão? Tendo em vista o modo como o YouTube procede com outros canais também que estão operando na plataforma, se você acha que foi proporcional isso,
Me diga no comentário. E sobre qual é o prazo de validade de uma punição moral, por exemplo, né? De uma condenação moral de alguém. Se há como estabelecer algum critério para isso. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau.